Você se lembra da alegria de aprender? Daquele brilho nos olhos ao descobrir algo novo? A escola que você conhece está morta e a educação se tornou uma arma para doutrinar e controlar as mentes da nova geração. Hoje eu te trago as evidências de uma revolução pedagógica nos documentos oficiais da Unesco e da OCDE. Hoje eu vou te mostrar quais são os verdadeiros objetivos da educação, como a escola está sendo usada para manipular as nossas mentes e quais são as técnicas de manipulação psicológicas usadas na educação. Ah, nossa escola, a nossa bela escola. Um lugar que a gente se lembra com carinho, nostalgia e às vezes até com um pouquinho de ranço. Mas no fim das contas, a escola sempre teve um papel crucial nas nossas vidas. Ela nos ensina sobre o mundo, sobre nós mesmos, sobre como viver em sociedade. Mas e se eu te disser que existe um plano por detrás da educação? Um plano para controlar as nossas mentes e nos moldar de acordo com os interesses de quem está no poder. Mas calma, não estamos falando de teorias mirabolantes. Essa é a tese central do livro Maquiavel Pedagogo de Pascal Bernardin. E não, pode ter a certeza que não estamos falando de teoria da conspiração. Bernardin se baseia em documentos oficiais de organizações como Unesco e OCDE para mostrar como a educação está sendo usada como ferramenta de controle psicológico. Nesse vídeo eu vou te mostrar esses documentos e vou refletir como as nossas vidas estão sendo impactadas por um plano maligno. E vou te fazer várias perguntas e quero muito que você responda nos comentários. Quero ver se isso acontece em todo lugar, no Brasil e fora dele. Mas para entender essa história precisamos voltar um pouquinho no tempo, logo após a Segunda Guerra Mundial. O mundo estava devastado, milhões de vidas perdidas, cidades destruídas. Diante de toda essa tragédia, as Nações Unidas criaram a Organização das Nações Unidas, a ONU. O objetivo era nobre: garantir a paz mundial e evitar que conflitos tão terríveis se repetissem. Mas será que a ONU realmente cumpriu seu papel? Ou será que ela foi usada para outros fins? A ONU é o que chamamos de órgão supranacional, ou seja, ela está acima das leis de qualquer país. E é isso que dá a ela um poder enorme. E quem tinha mais poder do que a ONU logo após a Segunda Guerra Mundial? Os países vencedores, é claro. Principalmente os Estados Unidos, ou melhor, a elite dos Estados Unidos. E aqui que a coisa começa a ficar um pouquinho preocupante. O negócio começa a ficar estranho. Em 1945, a ONU criou a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O objetivo era promover a paz. Alguns pesquisadores, dentre os quais está Pascal Bernardin, acreditam que a Unesco foi usada pelos Estados Unidos para disseminar sua ideologia e influenciar a educação em outros países. Além da Unesco, outras organizações internacionais, como OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a Comissão de Bruxelas, o órgão executivo da União Europeia e o Conselho da Europa. Todas elas, segundo Bernardin, estão trabalhando juntas para promover a revolução pedagógica global. Uma revolução que usa a educação para controlar as nossas mentes e nos transformar em cidadãos obedientes e manipuláveis. E em 1963, a Unesco publica a Modificação das Atitudes. A obra reconhece a possibilidade de aplicação do conteúdo em vários grupos distintos daqueles tratados na pesquisa e utiliza técnicas de manipulação. O autor visa explicitamente a utilização de técnicas de manipulação psicológica nas escolas. No prefácio da obra está registrado que o Dr. Davis tem dedicado pesquisas sobre a modificação das atitudes em escala internacional. Mas como isso pode acontecer na prática? Como a escola, um lugar que deveria ser de aprendizado e desenvolvimento, pode ser usada para nos manipular. É isso que vamos descobrir no livro Maquiavel Pedagogo. E essa é uma análise que muitos de vocês pediram aqui no canal. Eu vou te mostrar os bastidores da educação, onde a manipulação psicológica e o controle social são estratégias de um jogo muito perigoso. E para você entender melhor essa história, meu jovem garotinho, precisamos conhecer um personagem muito importante: Nicolau Maquiavel. Quem foi Nicolau Maquiavel e o que ele tem a ver com a educação? Agora que já entendemos o contexto histórico da criação da ONU e da Unesco, vamos conhecer um personagem polêmico que dá nome ao livro de Pascal Bernardin. Sem enrolação, Maquiavel foi um filósofo italiano do século XVI, nascido em Florença, no auge do Renascimento. Ele era a referência em política e diplomacia, e seus livros são estudados até hoje.
por quem quer entender como funciona o jogo do poder. Seus livros mais famosos são O Príncipe e Discursos sobre a Primeira Década de Tito Livio. Neles, Maquiavel faz uma análise bem direta sobre como um governante deve conquistar e manter o poder, mesmo que para isso tenha que utilizar métodos não muito éticos. Em Um Príncipe, ele solta frases de impacto como os fins justificam os meios e é melhor ser temido do que amado. Para Maquiavel, um líder eficaz deve ser pragmático e calculista, colocando os interesses do Estado acima de qualquer moralidade. Ele estava apenas descrevendo a realidade política daquela época, que era marcada por jogos de poder, traições, guerras. Alguns estudiosos acreditam que Maquiavel escreveu O Príncipe como uma forma de alertar as pessoas sobre o perigo do poder absoluto e da falta de ética política. Mas nem todo mundo vê Maquiavel com bons olhos. Alguns estudiosos importantes criticam Maquiavel por tentar impor as suas ideias teóricas sem validação prática. Segundo esses autores, as análises de Maquiavel sobre política são rasas e muitas vezes erradas, baseadas em acontecimentos mal interpretados. Que tensão. Quem está certo? Maquiavel era um gênio da política ou um teórico que nunca colocou a mão na massa? Essa discussão é viva até hoje e não tem uma resposta fácil. Mas o que importa aqui pra gente é entender por que Bernardin escolheu esse nome para o seu livro. Bernardin usa o termo Maquiavel pedagogo para mostrar como a educação está sendo utilizada de forma maquiavélica, ou seja, manipular e controlar as pessoas. Ele faz um paralelo entre as estratégias de Maquiavel para controlar um reino e as estratégias utilizadas para controlar as mentes das pessoas. Eu fico na torcida para que Bernardin esteja errado. Assim como para alguns, Maquiavel sempre esteve. Será que a educação está sendo usada para te manipular? A resposta, infelizmente, parece que sim. Vamos focar nesse livro, Maquiavel Pedagogo, para entender melhor o que Bernardin está querendo nos mostrar aqui. Bernardin não está de brincadeira com esse livro. Ele mergulha a fundo nos documentos oficiais da Unesco e da OCDE, do Conselho da Europa e de outras organizações internacionais para mostrar como a educação está sendo usada como ferramenta de controle psicológico em escala global. E o que ele descobriu, meu jovem, é de arrepiar. Existe uma galera que ele chama de criptocomunistas, que é basicamente alguém que defende ideias comunistas, mas de uma forma disfarçada, escondida. Os criptocomunistas estão infiltrados em altas instâncias da educação, utilizando técnicas de manipulação psicológica para moldar a mentes de futuras gerações. Mas como que eles fazem isso? Através de métodos como a pedagogia ativa, que são aquelas atividades modernas da escola, como salas de aulas invertidas, dinâmicas de grupo, aprendizado baseado em problemas, entre outros. 2. Avaliação constante dos alunos. E 3. A informatização da educação. Tudo isso para criar o que Bernardin chama de revolução psicológica. Essa revolução psicológica tem como objetivo mudar os nossos valores, as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Ela quer que a gente aceite passivamente as coisas como elas são, sem questionar, sem pensar por conta própria. E a escola, que deveria ser um lugar de aprendizado e desenvolvimento, está sendo usada como um laboratório para testar e aplicar essas técnicas de manipulação. O livro mostra como a educação está deixando de lado o conhecimento e a formação intelectual para focar em questões como educação para a paz, tolerância, meio ambiente e por aí vai. Tudo isso parece legal, né? Mas, segundo Bernardin, esses temas são utilizados para disfarçar a verdadeira intenção, doutrinar as pessoas com uma ideologia comunista disfarçada de ética universal. E o pior é que essa revolução não está acontecendo só lá fora. O Brasil também é influenciado por essas ideias. A gente vê isso na forma como a educação está sendo reformada, nos novos métodos de ensino, na avaliação dos alunos. Tudo isso está caminhando para a criação de uma sociedade dual, onde a elite instruída controla as massas ignorantes e manipuladas. Uma das principais estratégias de manipulação é o uso de métodos pedagógicos ativos. Sabe aquelas aulas em que o professor não é mais o centro e os alunos são incentivados a trabalhar em grupo e debater e construir o seu próprio conhecimento? Parece bom, não parece? Mas, segundo Bernardin, esses métodos podem ser utilizados para doutrinar os alunos, para fazê-los internalizar certos valores e comportamentos sem que nem percebam.
começou a entender aqui a gravidade da situação? As coisas ficam um pouquinho mais sinistras quando a gente olha para as técnicas de manipulação psicológicas que estão sendo aplicadas. Todas as técnicas apresentadas por Bernardin têm comprovação científica. E eu vou mostrar como você e toda essa nova geração já sentiram isso na pele. O psicólogo Stanley Milgram fez um experimento bizarro nos anos 60, em que os professores participantes tinham que dar choques em pessoas só porque o cara de jaleco branco mandava. Não dava a acreditar. E o pior é que a maioria obedeceu, mesmo sabendo que estavam causando dor. O professor era analisado por um pesquisador e por um colaborador que fingia que era aluno. O professor deveria ler uma lista de palavras para testar a memória do aluno. A cada erro, uma descarga elétrica falsa era aplicada no aluno pelo próprio professor. Conforme os erros continuassem, as descargas ficariam cada vez mais fortes, começando com 15 volts, chegando até 450 volts. Nesse caso, a autoridade do pesquisador influencia na atitude do professor, que assiste ao aluno tendo reações cada vez mais dolorosas, mas não para a experiência. Mais de 60% dos professores levaram a experiência até o final, chegando a 85% em outros países. No caso em que não era o professor o responsável por aplicar descarga elétrica, a proporção sobe para 92%. E na escola, como será que isso funciona? Já viu aquele professor que todo mundo obedece sem questionar, mesmo quando ele manda fazer coisas sem sentido? Ou aquela diretora que todo mundo tem medo, incluindo os professores, mesmo que ela seja super injusta? Pois é, a submissão à autoridade é uma realidade na escola e a gente nem se dá conta. Um amigo meu prestou concurso em que um manda-chuva, um militar, mandou escrever no título da redação a palavra hidrelétrica. Ele questionou o acento no lugar errado, mas ele se manteve firme e disse que era conforme estava escrita na lousa. Comenta aqui, ele passaria se desse ouvido para o comandante ou para o Aurélio? A segunda técnica mostrada no livro é o conformismo. O psicólogo Solomon Asch fez um experimento em que os participantes tinham que responder uma questão bem simples. Uma reta de 10 centímetros era a referência e outras 3 eram mostradas. Uma de 8, outra de 10 e outra de 12 centímetros. O participante tinha que apontar a linha igual à da referência. Mas quando todo o grupo dava a resposta errada, a maioria dos participantes avaliados também errava. Só para não ser diferente. Na escola, isso acontece o tempo todo. Criança é cruel, cara. A gente tem medo de ser zoado, excluído, se a gente não seguir o que a maioria faz, e isso pode nos levar a aceitar coisas que a gente sabe que são erradas. A terceira técnica é a criação de normas de grupo. O psicólogo Manzafer Sharif fez um experimento em que os participantes tinham que estimar a distância que uma fonte de luz se movia em uma sala escura. Detalhe, a luz não se movia. Quando eles estavam sozinhos, as respostas variavam muito. Mas quando estavam em grupos, eles rapidamente chegavam a um consenso mesmo que a resposta estivesse errada. A variação simplesmente sumia. Isso é bem percebido em qualquer sala de qualquer escola. Na faculdade é mais evidente, quando um rito de iniciação chamado trote já impõe uma forma de falar, de agir, de se relacionar que vai ser seguida por todos até a obtenção do diploma. A quarta técnica é o pé na porta. Sabe aquele vendedor que te pede um copo d'água e acaba te empurrando um produto que você nem queria? Essa é a técnica do pé na porta. Começa com um pedido bem pequeno. Você aceita e depois vem com um pedido um pouco maior. Você acaba aceitando também, porque já se sentiu meio obrigado. Bernardin cita um experimento que demonstra a técnica. Pesquisadores pediram a moradores que colocassem uma placa enorme sobre segurança no trânsito em seus jardins. Para um grupo de moradores, o pedido foi feito diretamente e a taxa de aceitação foi baixíssima. Para outro grupo, porém, antes de fazerem o pedido da placa, os pesquisadores solicitavam que os moradores colocassem um adesivo na janela com a mesma mensagem sobre segurança no trânsito. A taxa de aceitação para a instalação da placa nesse segundo grupo foi muito maior, mostrando como um pequeno comprometimento inicial pode levar a um comportamento muito maior posteriormente. Na escola, isso pode acontecer quando o professor te pede para fazer um trabalho voluntário.
e depois te obriga a participar de um projeto enorme que você, por impulso, acaba entrando. Você nem sabe como é que foi parar ali. A quinta técnica é a porta na cara, e é o oposto do pé na porta. Você chega com um pedido absurdo que a pessoa vai negar na hora. Aí você vem com um pedido real, parece mais razoável. É como pedir um aumento de 50% para o seu chefe e saber que ele vai te negar. E pedir 10%, que é o que você queria desde o início. Bernardin mostra o porta na cara com um experimento em que os pesquisadores pediram a estudantes universitários se comprometerem com um programa de acompanhamento de jovens delinquentes por 2 anos. Diante da óbvia recusa, os pesquisadores fizeram um segundo pedido: acompanhar jovens por apenas 2 horas em uma visita ao zoológico. A taxa de aceitação para o segundo pedido foi muito maior, mostrando como um pedido inicial exorbitante pode levar à aceitação de um pedido muito menor subsequente. Imagine a seguinte situação: um professor quer que seus alunos participem de um seminário extracurricular sobre a educação financeira, mas sabe que a maioria não vai se interessar. Ele decide então utilizar a técnica porta na cara e anuncia que o seminário será obrigatório e terá duração de 1 mês, com aulas todos os dias após o horário escolar. Como esperado, os alunos reclamam e protestam. Dias depois, o professor volta atrás e diz que o seminário será voluntário e terá apenas 1 tarde de duração. Em comparação com a primeira proposta, essa parece muito mais atraente. E muitos alunos acabam se inscrevendo, foram manipulados sem perceber. E o mais louco é que essas 2 técnicas funcionam como uma bola de neve. Nesse mesmo exemplo, semanas depois, o professor usa a primeira técnica, o pé na porta. Pede aos alunos que participaram do seminário que façam um trabalho sobre o tema. Como eles já se envolveram com o assunto, acabam aceitando a tarefa. E assim o professor conseguiu o que queria desde o início: o engajamento dos alunos. A sexta técnica é a dissonância cognitiva. Essa é mais complexa, mas basicamente é quando a gente faz algo que vai contra as nossas crenças ou valores e aí a gente se sente mal e tenta justificar as nossas ações mudando as nossas crenças. Tipo quando a gente promete ficar menos tempo no Instagram, mas depois de perder 4 horas no Reels fica se justificando. Na escola isso pode acontecer quando a gente cola na prova e depois tenta se convencer de que não fez nada demais, porque todo mundo cola. O professor que não ensinou direito não deu tempo de estudar. Se tiver algum professor aqui, vai confirmar o que eu tô falando. Todo mundo sabe que todo mundo cola, mas o negócio continua de pé. Para falar sobre dissonância cognitiva, Bernardin mostra 7 casos e eu também vou te mostrar todos eles. Primeiro caso: não pague seus empregados. Essa técnica é sinistra, mas funciona assim. Pesquisas mostram que pessoas que recebem menos por um trabalho tendem a se dedicar mais a ele do que aquelas que ganham salários maiores. A explicação é que, quando a recompensa é pequena, a pessoa precisa encontrar uma justificativa para o seu esforço e acaba se convencendo de que gosta do trabalho. É como se ela pensasse: não estou ganhando quase nada, então esse trabalho deve ser importante, interessante para eu estar me matando aqui. Bernardin cita um experimento em que os participantes realizaram uma tarefa manual tediosa e depois foram pagos para mentir, dizendo que os outros participantes que a tarefa era interessante. Aqueles que receberam uma pequena quantia para mentir, $1, acabavam mudando a sua percepção sobre a tarefa e consideravam verdadeiramente interessante, do que aqueles que estavam recebendo uma quantia muito maior, $20. A explicação é que, com uma recompensa pequena, a dissonância cognitiva entra em ação. Mentir e a crença, a tarefa tediosa é maior, levando o indivíduo a ajustar sua crença para se alinhar com as ações. A gente vê isso acontecendo com estagiários que trabalham de graça ou recebem a mixaria. Para justificar o esforço, eles acabam se convencendo de que estão aprendendo muito e que a experiência é super valorosa. Mas será que a experiência não poderia ser remunerada de forma justa? Existe exploração em nome da paixão pela educação? E o que dizer dos professores que têm salários tão baixos que precisam fazer bicos para sobreviver? Deixa eu te perguntar, você gosta de gafanhotos fritos? Essa técnica é bizarra, mas mostra como a gente pode ser influenciado a gostar de coisas que a gente normalmente rejeitaria. Em um experimento, os participantes foram convidados a comer gafanhotos fritos. Aqueles que foram convidados por uma pessoa simpática e agradável tenderam a não gostar da experiência, mas aqueles que foram convidados por uma pessoa rude e desagradável acabaram dizendo que gostaram de gafanhotos fritos.
Isso porque o primeiro grupo, as pessoas se sentiram confortáveis por dizer a verdade. Com os alunos do segundo grupo precisavam evitar o confronto com o apresentador grosseiro, restou-lhes mudar de opinião. Isso acontece quando um professor carrasco obriga os alunos a fazerem atividades chatas e desinteressantes. Para lidar com a frustração e o tédio, alguns alunos acabam se convencendo de que a atividade não era tão ruim assim, ou aprender alguma coisa com ela. E o pior é que essas técnicas podem ser utilizadas para muitas outras coisas que não seja comer gafanhotos fritos. Já pensou se o professor utiliza essa autoridade para fazer com que o aluno faça coisas que naturalmente ele rejeita? Iniciação sexual de moças. Essa aqui é pesada, mas é importante falar sobre ela. Em um experimento, um grupo de jovens mulheres foi convidado a participar de um grupo de discussão sobre sexo. Mas antes de entrar no grupo, elas tinham que passar por um trote que envolvia ler palavras obscenas e ouvir descrições de atos sexuais. E sabe o que aconteceu? As mulheres que passavam pelo trote mais pesado foram aquelas que mais gostaram do grupo de discussão, mesmo que ele fosse propositalmente chato e desinteressante. Algo parecido acontece nos trotes universitários. Calouros são submetidos à humilhação e constrangimento, e depois acabam defendendo a prática do trote como se fosse algo normal e divertido. Será que passar por humilhações é a melhor forma de integrar novos alunos? Contato extraterrestre. Essa técnica mostra como a gente se agarra a qualquer explicação para justificar as nossas crenças, mesmo quando elas são absurdas. Em um estudo, uma mulher que liderava uma seita previu o fim do mundo em uma data específica. Quando o mundo não acabou, em vez de admitir que estava errada, ela disse aos seus seguidores que tinha salvado o planeta com suas orações. E os seguidores, já que já tinham investido tanto naquela crença, acabaram aceitando a explicação forçada. Sabe quando aquele professor defende uma teoria que já foi comprovadamente errada, mas se recusa a admitir o erro? Ou quando a escola adota um método de ensino que não funciona, mas insiste em usar, e ainda fica inventando desculpinhas para o seu fracasso? E o que dizer daqueles alunos que acreditam em teoria da conspiração sobre educação mesmo sem nenhuma evidência? A dramatização. Essa é uma técnica poderosa de manipulação que pode nos levar a vivenciar situações e emoções de forma intensa. Em um experimento, atores foram convidados para interpretar papéis que iam contra suas crenças pessoais. Depois de um tempo, muitos deles acabaram mudando de opinião e adotaram as crenças dos personagens que eles estavam interpretando. Para quem acha que isso só pega em ator, presta bem atenção aqui. Sabe quando o tema da redação é bem manjado e você sabe exatamente o que o validador quer ler? Você coloca uma pauta ideológica no papel, tira uma nota alta e pronto. Acaba de ser aliciado para algo maior que pode vir no futuro. Na escola, a dramatização é usada em diversas atividades, como dinâmicas em grupo. Essas atividades não são nada inofensivas, elas manipulam os alunos a fazê-lo internalizar valores e comportamentos que eles não concordam. Eu já participei de uma dinâmica em que eu tinha que argumentar a favor de uma pauta, mas a partir de um sinal de um professor eu tinha que passar a argumentar contra. Aconteceu o óbvio. As pautas apoiadas pelo grupo tinham lacradas e mais lacradas a favor, enquanto todos caíam na comédia pastelão para falar das pautas protegidas. Número 6. Discussão em grupo. A pressão do grupo pode nos levar a fazer coisas que a gente não faria sozinho. Em um experimento, os participantes foram convidados a tomar decisões em grupo. Mesmo quando a decisão do grupo era claramente errada, muitos participantes acabavam concordando com ela, só para não serem excluídos ou criticados. A gente vê isso acontecer o tempo todo. Isso é a base de muitas terapias em grupo. E o que dizer daquelas aulas que o professor incentiva o debate, mas no fundo já tem uma opinião formada e quer que o aluno chegue à mesma conclusão? Será que isso é um debate de verdade ou uma forma de manipulação? A avaliação, o terror dos alunos. A avaliação é uma das ferramentas mais poderosas de manipulação nas escolas. As provas, os testes, as notas, tudo isso cria uma pressão enorme nos alunos, que acaba se esforçando para alcançar os objetivos definidos pela escola, mesmo que esses objetivos não façam o menor sentido para ele. E o pior é que a avaliação não se limita apenas às notas. Ela está presente em todos os momentos da vida escolar, desde a hora da chamada até a escolha do curso que o aluno vai fazer.
E essa avaliação constante pode gerar ansiedade, medo e insegurança nos alunos, que acaba se moldando aos padrões impostos pela escola, ao invés de desenvolver sua individualidade e seus próprios interesses. A avaliação vem para fechar com chave de ouro esse arsenal de manipulação. A avaliação é a cereja do bolo da manipulação na educação. No Maquiavel Pedagogo, a gente entende que a avaliação é uma ferramenta poderosa para moldar o comportamento dos alunos e fazer com que eles internalizem certos valores e atitudes. É como se a escola dissesse: se você quiser ser aprovado, precisa pensar e agir de acordo com as nossas regras. E não para por aí. A avaliação também pode ser usada para classificar e rotular os alunos. Ao dividir os alunos em bons e maus, inteligentes, burros, são geradas consequências sérias para a autoestima e o futuro dos jovens, além de perpetuar a desigualdade social. A OCDE, inclusive, deixa bem claro em seus documentos que a avaliação é uma ferramenta para garantir que os alunos aprendam o que é desejado para que se tornem cidadãos que o sistema espera. É como se a avaliação fosse um filtro que seleciona quem se encaixa no modelo ideal e exclui quem não se encaixa. Ou seja, a escola está avaliando se você é o tipo de pessoa que eles querem que você seja. É uma avaliação constante que pode gerar muita ansiedade e pressão nos alunos. E o que é pior é que essa pressão deve levar a gente a estudar só por medo de tirar nota baixa, ao invés de buscar conhecimento de verdade. Bernardin ainda denunciou a criação de um sistema de avaliação global, onde a informação sobre o aluno seria compartilhada internacionalmente. Essa rede de informação permitiria um controle ainda maior sobre a educação, moldando os alunos de acordo com um padrão global, em vez de respeitar as individualidades culturais. Pra você entender melhor, é como se a gente estivesse caminhando para um futuro onde todos pensam e agem da mesma forma, como robôs programados por um sistema centralizado. Isso faz ainda mais sentido quando Bernardin fala da informatização da educação. Imagina ter todas as suas informações, desde notas até comportamentos em sala de aula, registradas em um banco de dados. E se esse banco de dados fosse usado para te avaliar e te classificar sem você nem saber? Bernardin cita documentos da Unesco que revela planos de criação de bancos de dados globais com informações detalhadas de cada aluno, incluindo seu desempenho acadêmico, psicológico e comportamental. Segundo ele, a coleta massiva de dados permitia um controle sem precedente sobre a educação, abrindo caminho para a manipulação e a padronização dos alunos em escala global. Aqui, Bernardin nos convida a refletir sobre o perigo da vigilância e do controle excessivo na formação de futuras gerações. Nos Estados Unidos, os testes psicológicos aplicados nos alunos é possível analisar até os seus pais, e também é possível avaliar o grau de influência do professor nessas crianças. Alguns alunos submetidos a livros e filmes concebidos por psicólogos para mudar o comportamento da criança, de acordo com técnicas behavioristas, o nível desejado é o da competência mínima, o que fez o número de iletrados norte-americanos subir de 18 para 25 milhões em poucos anos. Depois, o governo parou de ceder às estatísticas. Depois é aqui no Brasil que o povo é burro. Hoje isso já é realidade em muitos países, e no Brasil também. A gente vê isso no uso das plataformas digitais de ensino, que coletam dados sobre o desempenho dos alunos e usam algoritmos para personalizar o aprendizado. Será que essa personalização não é, na verdade, uma forma de manipulação? Será que esses algoritmos não estão nos direcionando para determinados conteúdos e carreira, de acordo com o interesse de quem está no poder? E tem mais. A avaliação é usada para promover o multiculturalismo e o interculturalismo. A escola nos apresenta diferentes culturas e nos incentiva a sermos tolerantes e respeitosos com as diferenças. Isso é uma forma de apagar as nossas próprias raízes culturais. Estamos sendo preparados e estamos preparando as novas gerações para o mundo globalizado, onde toda a cultura se mistura e perdem a sua identidade. Isso é o interculturalismo, que vai além do multiculturalismo e busca criar uma nova cultura global, sem raízes, sem nenhuma tradição específica. Essa não é a melhor forma de promover a paz e a compreensão entre os povos. Isso abre espaço para uma revolução ética. Nossa história será reescrita, e o plano começa com a descentralização. Esse negócio pode parecer inofensivo, mas é mais uma ferramenta de controle.
Você pode estar se perguntando, mas como assim a descentralização não é algo bom? Depende. A descentralização da educação, em teoria, é sobre dar mais autonomia para as escolas e professores para que eles possam tomar decisões de acordo com a realidade local. Parece bom, não parece? Parece. Mas, segundo Bernardin, a descentralização é usada para manipular os professores e a comunidade escolar a fazer com que aceitem as reformas pedagógicas que a gente já viu por aqui. A ideia é o seguinte: quando a gente participa das decisões, a gente se sente mais responsável por elas e fica mais difícil de criticar ou se opor. É como se a gente fosse colocado em uma panela de pressão, onde a gente vai cozinhando em fogo lento até aceitar as coisas que a gente não queria. E a descentralização pode ser usada para criar essa panela de pressão na escola, envolvendo professores, pais, alunos em um processo de mudança, que no fundo é uma forma de controle. Aquele professor que insiste em ensinar história, matemática, português, ciência, em vez de ficar falando de educação para a paz e outras coisas abstratas, pode até resistir por um tempo, mas a pressão é grande. A escola vai tentar seduzi-lo a uma ideia de autonomia, de poder criar os seus próprios projetos, de ter mais liberdade em sala de aula, mas no fundo essa autonomia é limitada e o professor acaba sendo engolido pela máquina da reforma pedagógica. Se ele não ceder, se ele não se adaptar aos novos métodos e conteúdos, ele acaba sendo excluído, marginalizado, e aí ele tem duas opções: ou se rende à manipulação ou é eliminado do sistema. Essa manipulação toda está ligada a uma revolução ética que acontece nas escolas. Bernardin deixa claro que sempre que for utilizar a expressão nova ética, o que se quer dizer é utopia comunista. As crianças estão sendo ensinadas a relativizar os valores, a achar que tudo é questão de opinião, que não existe certo e errado. Isso abre espaço para um monte de coisa errada, como falta de respeito com os professores e até mesmo a violência. Na escola, a gente está sendo incentivado a ser tolerante com tudo e com todos, mas será que isso não é uma forma de nos calar? De nos impedir de defender os nossos valores, de lutar por aquilo que eu acredito? Para completar essa revolução, a história precisa ser reescrita. Sim, a história ensinada nas escolas é uma versão manipulada que esconde os erros e os crimes do passado para nos fazer aceitar o presente como ele é. É como se a gente estivesse sendo lobotomizado, com as nossas memórias sendo apagadas e substituída por uma versão de falsa realidade. A organização de uma sociedade mundial exige que conflitos do passado sejam relativizados. Inimigos do passado tendem a se tornar parceiros do futuro, mesmo que isso dependa de uma espécie de filtro histórico. Isso parece 1984 para uns, Black Mirror para outros, mas é real. Essa reescrita da história está ligada para o multiculturalismo e para o interculturalismo. A Unesco e a OCDE têm vários documentos que falam da importância do multiculturalismo e do interculturalismo. Eles defendem que a escola deve ser um espaço de diálogo e respeito às diferenças, onde os alunos aprendem a conviver com pessoas de diferentes origens e culturas. Mas Bernardin faz um alerta. Essa promoção da diversidade é, na verdade, uma forma de homogeneizar a cultura, de criar um cidadão global, sem identidade. O multiculturalismo e o interculturalismo são ferramentas de manipulação que visam enfraquecer a identidade nacional e criar uma massa fácil de controlar. Ele argumenta que a escola, em vez de celebrar as diferenças, deveria focar em transmitir a cultura e os valores da própria nação, preparando os alunos para serem cidadãos conscientes e engajados na construção de um futuro melhor para ele próprio e para o seu país. O tema se desenvolve até uma conclusão assustadora: a criação de uma língua internacional orquestrada pela Unesco. Veja esse trecho de 1984 de George Orwell. Vós não vedes que o verdadeiro alvo da nova língua é restringir os limites do pensamento? No fim, nós tornaremos literalmente impossível o crime do pensamento, pois não haverá mais palavras para expressar. A cada ano, menos e menos palavras. E o campo da consciência mais e mais restrito. A revolução estará completa quando a língua for perfeita. A nova língua é o socialismo, e o socialismo é a nova língua. George Orwell, 1984.
Ficou assustadinho? Será que a gente quer um futuro onde todas as culturas se misturam e perdem a sua identidade? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer, antes que seja tarde demais e a gente perca a capacidade de refletir. Baita sufoco, né? Eu ainda nem falei da redefinição do papel da escola. A escola que a gente conhece é aquela que deveria ensinar português, matemática, história, geografia e outras matérias importantes, está sendo transformada em algo completamente diferente. Os reformadores querem que a escola deixe de lado o conhecimento e a formação intelectual para formar em outros aspectos, como a educação para a paz, a tolerância, o meio ambiente. A própria Unesco e a OCDE têm documentos que mostram essas mudanças de foco. Eles falam em formar cidadãos do mundo, agentes da mudança, líderes globais. Mas que tipo de líder global é esse que não sabe nem interpretar um texto ou fazer uma conta de cabeça? A escola está virando um lugar onde o importante não é aprender, mas sim socializar, desenvolver habilidades socioemocionais, ter consciência crítica sobre questões políticas e sociais. Bernardin disse que a escola está deixando de lado a sua função principal, que é transmitir conhecimento, para se tornar uma ferramenta de doutrinação ideológica. O resultado disso a gente está vendo, é claro. Alunos que não sabem ler nem escrever direito, não conseguem interpretar um texto, não conseguem resolver um problema matemático, jovens que saem da escola sem preparo para o mercado de trabalho, sem capacidade de pensar com a própria cabeça e sem conhecimento da sua própria história cultural. Os profissionais cada vez menos profissionais. Bernardin argumenta que a educação está sendo utilizada para criar uma sociedade dual, dividida entre uma elite intelectual e uma massa manipulada e desprovida de conhecimento crítico. Ele cita um paradoxo da sociedade moderna, em que não há necessidade de um grande número de pessoas instruídas, apenas uma elite social para realizar o trabalho intelectual. Assim, Bernardin critica a ideia de que a democratização do ensino levaria a uma sociedade mais igualitária, argumentando que, na verdade, ela tem servido para perpetuar divisões entre classes sociais. Ele destaca que a queda do nível escolar é resultado de uma política deliberada de desvalorização da inteligência e da cultura, visando manter as massas ignorantes e facilmente controláveis. Bernardin afirma que a sociedade dual é um projeto dos globalistas, que buscam controlar a população através da manipulação psicológica e da desvalorização da inteligência e da cultura. Ele conclama o leitor a resistir a essa manipulação e lutar por uma educação que seja verdadeiramente libertadora e que prepare o indivíduo para serem cidadãos críticos e conscientes. Ele provoca pais, professores, políticos e todos os cidadãos para lutar por uma educação que nos ensine a pensar por nós mesmos, a questionar e a buscar verdades. Uma educação que nos prepare para sermos cidadãos livres e conscientes, capazes de construir um futuro melhor. Não podemos aceitar essa manipulação. Eu não tive a escolha de aceitar ou não esse tipo de educação para mim, mas agora nós temos a informação. E não vou aceitar essa manipulação para os meus filhos. A educação não pode ser usada como ferramenta de controle. Vamos lutar por uma educação que seja verdadeiramente libertadora e que nos ajude a alcançar o nosso potencial e construir um futuro um tiquinho mais justo para nós e para as nossas famílias. Bom, como é de praxe aqui no canal, chegou aquele momento de você brilhar. Se você gostou, primeiro, compartilhe para os seus amigos, mande isso aqui para o seu professor. Eu te garanto que ele vai entender o que nós queremos passar aqui nesse vídeo. É isso por hoje. Vai ouvindo aqui a nossa famosa valsinha de final de vídeo, enquanto eu falo algumas palavras para que o vídeo fique mais longo e o YouTube coloque mais uma publicidade aqui no finalzinho, para ver se esse canal ganha um pouquinho mais de dinheiro. Por hoje é isso. Valeu, falou, tchau! É nóis!